A graça e a paz a todos que estão acompanhando e irão acompanhar essa série de estudos que eu vou fazer no Evangelho de João. Eu decidi fazer em áudio porque fica mais fácil de editar, fica mais simples. Eu vou poder também tentar jogar os textos para uma melhor visualização dos amados. Eu quero começar a fazer aqui no canal uma coisa que pouca gente tem feito. Estudos de poucos minutos, 10, 15 minutos, estudos expositivos sobre os evangelhos. Eu quero começar no Evangelho de João, mas para a gente entender o Evangelho de João, a gente tem que ter uma visão geral. Quem escreveu, a data, por que escreveu, para quem escreveu. Eu já quero começar dizendo que o autor é o apóstolo João, sim. Quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo de João. O propósito, ele tinha um propósito quando escreveu isso, apresentar Jesus Cristo para os incrédulos, seja dos judeus. Originalmente a carta é destinada aos judeus, né? Mas também pelo gênero literário e as palavras que ele usa no grego, como a palavra logos, lá no versículo 1 que a gente vai trabalhar daqui a pouco, João sabia que esse evangelho não ficaria somente entre os judeus. Então o propósito de João é apresentar originalmente aos judeus Jesus Cristo, para que eles pudessem virem a ter a fé nele para serem salvos. Como a gente sabe, Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, a saber, a nação de Israel. Alguns poucos dentre a nação de Israel acabaram crendo que Jesus Cristo era o Messias. E João, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5, ele vai trabalhar uma tese, construir uma tese e provar uma tese, que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é o próprio Deus homem encarnado aqui nesta terra, que habitou no meio de nós, mas muitos não o reconheceram. Então, a datação desse evangelho fica entre o ano 85 até o ano 90. E João quer provar algumas verdades, algumas teses fundamentais, eu gosto de chamar de teses fundamentais do Evangelho. Ele quer dizer que Jesus é o Verbo, é o Deus que veio do céu e se tornou carne. Isso é um primeiro princípio que a gente pode tirar do Evangelho de João. O segundo é que João veio para os judeus, mas alguns poucos deles o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus realizou muitos milagres. A gente vai ver no Evangelho de João 7 milagres. 7 milagres descritos, mas esses milagres eles vieram para demonstrar que Jesus Cristo realmente era o Messias e o Filho de Deus. E a última verdade central e fundamental que João quer provar dentre o Evangelho é que Jesus ensinou que a salvação só se dá por meio dele. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, João ele quer fixar essas teses. Primeiro, que Jesus é divino, que Jesus veio para o seu povo não recebeu. Jesus realizou 7 milagres, número da perfeição, né? E esses milagres eram para demonstrar que ele era o Messias, o Filho de Deus. E Jesus ensinou que a salvação é somente por meio dele. É por isso que muitos brincam até que dizem que o Evangelho de João é o Evangelho do monergismo. E não somente isso, tá? A tradição da igreja hoje, muitas das vezes, é colocada em xeque quem escreveu o Evangelho de João. Porque não tem, como nos demais evangelhos, uma pessoa escrevendo e assinando. A tradição da igreja primitiva, tá? Principalmente de Irineu, lá no século II, atribui até explicitamente, né, que a autoria desse evangelho é do apóstolo João. Hoje se levanta essas dúvidas, muito por conta do neoliberalismo e do liberalismo teológico. Eles querem questionar tudo, né? Eles hoje estão certos e toda a crença dos pais da igreja, dos pais apostólicos, todos estão errados. O liberalismo teológico hoje ele quer tomar como verdade e questionar tudo. Mas enfim, vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5, que é o que nós vamos trabalhar, né, hoje aqui no canal. Já queria convidar você a, se você
gosta do que é tratado aqui no canal, espalhe esse canal para mais pessoas, porque nós vamos trabalhar a minha vontade é trabalhar todo o Evangelho de João. Isso vai ser preciso com a ajuda de vocês, com as visualizações, com os likes, com os compartilhamentos, com os inscritos. E se você tiver uma dica para dar, pode escrever aqui embaixo nos comentários. A gente está aberto a interagir com vocês e ajudar vocês a crescimento da palavra de Deus com aquilo que Deus tem ensinado para nós, ok? Então vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 5. João capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. O texto da Sagrada Escritura diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Nós vamos fazer a leitura até aqui. Se eu tivesse que colocar um tema nesse estudo, o tema seria: quem é o Verbo de Deus? E João, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, ele diz quem é o Verbo de Deus. Para João, o Verbo denota na palavra de Deus, o Logos. E esse Verbo, ele não é só uma palavra, ele não é só um som, ele é uma pessoa divina, a saber, Jesus Cristo. Deus, homem, Jesus Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Se você ler Colossenses 1,15, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a imagem exata do Deus invisível. Em Mateus capítulo 16, Jesus ele vai questionar os discípulos acerca de quem era o Filho do Homem. Quem que o povo diz ser o Filho do Homem? Alguns dos discípulos vão dizer, olha, um profeta, Jeremias, Elias. Mas se levanta Pedro, e Pedro diz o seguinte, depois de Jesus perguntar, isso é o povo que está dizendo, ok? O povo diz isso, mas e vocês o que dizem? Aí se levanta Simão Pedro e diz o seguinte, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz assim, olha, bendito és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Jesus ele tinha uma preocupação em saber o que o povo pensava dele, e não somente o povo, o que os discípulos pensavam dele. E é interessante que para nós é muito importante sabermos hoje, estudarmos quem é Jesus Cristo, quem é o Logos, quem é a palavra de Deus. Porque nas nossas igrejas, nas nossas denominações, muito pouco se é falado sobre isso. Muito pouco se é ensinado. Muitas das vezes é ensinado, adore a Deus, glorifique a Jesus Cristo. Tá, mas quem é Jesus Cristo? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta que você vai se espantar com o nível teológico. Eu não quero exaurir aqui a questão, eu não quero terminar, trazer uma palavra final sobre tudo isso, mas eu quero ensinar aquilo que eu sei sobre o Verbo. E vamos fazer a leitura do verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 1, João quer dizer o seguinte, que o Verbo é eterno. Jesus Cristo é eterno. No princípio era o Verbo. Note, no princípio de todas as coisas o Verbo já existia. O Verbo não foi criado. O Verbo não é um Deus menor. O Verbo não tornou-se Deus. Jesus Cristo não é um Deus menor, como ensinam algumas linhas heréticas por aí que já foram combatidas pela igreja. Jesus Cristo é eterno. Com esta frase, no princípio era o Verbo, Jesus quer fixar uma tese, o apóstolo João quer fixar uma tese sobre o Cristo, que o Cristo é eterno. Simples assim. Em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 até o verso 8, o apóstolo Paulo, outro apóstolo agora, ele vai explicar sobre Cristo Jesus. E é interessante que ele diz em Filipenses 2,6 o seguinte, pois ele, está falando de Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, ele não usurpou, ou seja, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas, ele é Deus, ele era Deus, sempre será Deus, e ele
se auto-esvaziou no sentido de abandonar a sua glória, a sua majestade, o seu trono celeste para vir habitar em um tempo aqui com os homens. Vejamos se não. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. João aqui está trabalhando quando ele diz o seguinte: no princípio era o verbo, ele está dizendo da eternidade do verbo. E a mesma coisa que o apóstolo Paulo vai trabalhar em Filipenses 2, dizendo que ele subsistindo em forma de Deus. Jesus não foi criado. E a parte B do versículo é muito interessante. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se na parte 1 o apóstolo João, na parte A do verso, ele quer provar a eternidade, na parte B ele quer provar que o verbo é Deus, que Cristo é Deus. E notamos e vejamos se não o apóstolo Paulo também combateu algumas das heresias que dizem que Jesus Cristo não é divino, que Jesus Cristo passou a ser divino depois da sua morte e crucificação, da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. O apóstolo João quebra isso, ele vai dizer que o verbo era Deus. Ele era Deus na eternidade, ele foi Deus como homem, e ele é eternamente Deus. Como eu já disse, Jesus Cristo não foi criado, ele é eterno com o Pai, ele é coeterno com o Pai. Vejamos se não, em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo aqui em Colossenses, ele vai combater uma espécie de gnosticismo judaizante, era uma coisa muito estranha, né? Era uma heresia nova, que até hoje é um pouco complicado dos eruditos descreverem pelas poucas informações que nós temos, mas é interessante que eles queriam tirar um pouco da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai escrever uma coisa muito interessante: cuidado que ninguém vos engane a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, está falando de Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. Jesus não se tornou a Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem exata do Deus invisível. E isto, nós encerramos o verso 1. Passamos para o verso 2, que aqui o apóstolo João ele quer fixar uma segunda tese. A tese é a seguinte do versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. O verso 2, o verbo, o apóstolo João, ele quer fazer e fixar uma tese, e a tese é a seguinte, que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. E notemos isso. A nova versão transformadora, que é uma das versões da NVT que eu gosto de usar, no versículo 2 diz o seguinte: ele existia no princípio com Deus. Para mim essa versão está explicitamente explicando o que o apóstolo João quer trazer. O verbo, o Logos, é uma pessoa distinta do Pai. O verbo não é o mesmo Pai. Ele é uma pessoa distinta. Embora ele seja um em essência com o Pai, ele é uma pessoa distinta do Pai. Sendo distinto do Pai, note que, se não fosse verdade isso, certas passagens da Escritura, como a oração no Getsemane, seria uma brincadeira, um teatro de Jesus Cristo, porque ele estaria orando a si mesmo. Veja Mateus capítulo 26, do verso 39 até o verso 42. Jesus está no Getsemane. Se ele fosse a mesma pessoa do Pai, qual o sentido dele fazer essa oração? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora podes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Ou seja, o Filho, ele tinha uma vontade distinta do Pai no sentido de sua humanidade. Sua humanidade estava clamando e pedindo socorro. A vontade do Pai era derramar o Filho, foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Note que seria tudo um belo teatro se o apóstolo João não nos ensinasse aqui, no versículo 2 do capítulo 1 do Evangelho segundo João, que ele estava no princípio com Deus e é uma pessoa distinta. Sendo assim, fica fixado que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. O Pai é um, o Filho é outro, os dois são Deus. E a tese trinitariana, ela é bem, vamos dizer assim, bem explicada em João capítulo 1. João capítulo 1 é a construção da onde vem a doutrina da Trindade. E é uma doutrina correta, bíblica, embora não apareça o termo Trindade, nós vemos aqui que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. E o verso 3? O verso 3, o apóstolo João, ele quer fixar uma segunda tese, que o Verbo é criador de todas as coisas. Vamos ler o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. João ele já disse que o Verbo é eterno. João já disse que ele é uma pessoa distinta do Pai. E agora João vai cravar outra tese, fixar outra tese. Que Jesus criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Note bem como João trabalha. Ele quer provar no verso 1 a eternidade, no verso 2 que ele é uma pessoa distinta do Pai, no verso 3 que tudo foi criado por ele, por meio dele, e sem nada do que foi sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo também vai trabalhar isso com a igreja de Colossos. Olha o que ele vai dizer em Colossenses 1, do 15 até o 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste tudo. Tudo subsiste em Cristo Jesus, tudo foi criado por ele, para a glória dele. Ele é eterno, ele é Deus, ele é criador de todas as coisas. João quer enfatizar isso aqui no verso 3. Quando João diz então no verso 3, a partir da luz que o apóstolo Paulo vai trazer sobre a igreja de Colossos, em Colossenses capítulo 1 do verso 15 ao verso 17, nós fixamos a seguinte tese: o Verbo é criador de todas as coisas. O autor, a carta aos Hebreus, também vai dizer o seguinte, em Hebreus 1, verso 2, ele vai dizer o seguinte: nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus Cristo é criador de todas as coisas. Prossigamos ao verso 4. O verso 4 vai dizer o seguinte: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Depois de João dizer que ele é eterno, que ele é uma pessoa distinta do Pai, que ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez, João vai dizer o seguinte no verso 4, que o Verbo é a fonte da vida, ou seja, a criação dos homens, como a vida espiritual dos homens, tudo procede dele. Jesus Cristo é luz e vida. Jesus Cristo é luz e vida. Jesus Cristo é todo. Tudo é para ele, por meio dele, para a glória dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Inclusive a luz, inclusive a vida, seja a vida espiritual, seja a vida humana, carnal, ele dá todas as coisas. Jesus já disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Jesus Cristo é luz. Por que Jesus Cristo é luz? Porque por onde ele passa, meus irmãos, ele ilumina, ele deixa o rastro de luz. Ele ensina isso. Em Efésios capítulo 5, novamente o apóstolo Paulo, e note que Paulo ele traz entendimento sobre tudo que João está falando aqui, está querendo fixar esta tese. Olha que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:11: e não sejais cúmplices com as obras infrutíferas das trevas, antes porém a reprovais, porque o que ele fez em oculto,
O só referir é vergonha. Mas todas as coisas são reprovadas pela luz e se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Jesus Cristo é aquele que vem e ilumina os homens. Ele ilumina os homens mostrando os seus pecados. Ele ilumina os homens mostrando: esse aqui é luz, este aqui é meu filho, este aqui crê no meu nome, este aqui crê na minha obra, este aqui é luz do mundo. Jesus vai dizer para os discípulos: vocês sois o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são luz. Aquele que está em Cristo é luz, porque Cristo é a fonte da luz. Aquele que não está na luz, a luz de Cristo será manifesta nele, nem que seja no último dia, mas será manifesta e vai ser manifesta a todos a sua vergonha, a sua nudez e a sua incredulidade. Então Jesus é luz. Ele é a luz. E não somente luz, ele é vida. Vejamos se não em Colossenses capítulo 2, do verso 13 até o verso 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenâncias, e nos qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando neles na cruz. Jesus Cristo não é só luz, Jesus Cristo é vida. Ele te dá vida eterna. Ele não só te deu a vida humana, a vida terrena. Ele é a luz que vai te iluminar, ele é a fonte da vida, ele é a nova vida, ele é a boa notícia, ele é a propiciação dos nossos pecados, ele é aquele que nos constitui de vida e vida eterna e vida abundante nele. Jesus Cristo é isso. E João, ele quer fundamentar esta tese. E conforme nós já lemos, o verbo é a fonte de vida, ele é a vida, ele é a luz dos homens. E para finalizar, nós vamos para o verso 5. O verso 5 é muito interessante. João vai dizer o seguinte: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, o verbo, Jesus Cristo, ele vence as trevas. Não há escuridão que subsista o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus homem encarnado. Jesus vence as trevas. E a maior prova disso é que os demônios tremem e o temem diante da sua presença. Jesus venceu as trevas na cruz do Calvário. E não somente isso, Jesus não venceu só na cruz, Jesus venceu em seu ministério terreno como Deus homem. Isso nós vamos ver em Lucas 4:41. O texto, o doutor Lucas vai relatar as curas, e depois dele relatar as curas no verso 40, ele vai dizer o seguinte: também de muitos saíam demônios, e gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ele ser o Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é tão Deus, mas tão Deus, que até os demônios testificavam a sua divindade, e as trevas não prevalecem contra Cristo Jesus, porque ele venceu os demônios no seu ministério humano, e venceu os demônios, os principados, as potestades, venceu Satanás, expôs eles à vergonha pública na cruz do Calvário e concedeu vida aos homens, a saber, aqueles que creem no seu nome. Mas não somente isso. Jesus, ele concede esta vitória também à sua igreja. Esta vitória, esse triunfo de Jesus, ele foi conquistado nele, por meio dele, para ele. E nós, como igreja, nós somos beneficiados. Em Mateus 16:18, o texto vai dizer o seguinte: e também eu te digo que és pedra, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as trevas não prevalecem contra aquilo que Cristo Jesus conquistou. Jesus é aquele que sustenta a sua igreja. Então, meus irmãos, para nós fazer um breve resumo, porque nós já estamos com quase 25 minutos de áudio sobre João capítulo 1, do verso 1 até o verso 5, nós temos algumas teses a ser fundamentadas, e o apóstolo João explica quem é o verbo de Deus. O verbo de Deus é eterno, está lá no verso 1. A parte B do verso 1 significa que o verbo é Deus. No verso 2 nós vemos que Jesus é uma pessoa distinta do Pai. No verso 3 nós vemos que Jesus é criador de todas as coisas. No verso 4 nós vemos que Jesus é a fonte de luz e a fonte de vida.
No verso 5 nós vamos ver que Jesus venceu as trevas. Ou seja, Jesus é Deus. Ok, meus irmãos? Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito obrigado a vocês que vão repassar esse estudo a outros. E no próximo estudo nós vamos tratar sobre João Batista. Quem é o enviado de Deus? Depois de João, o apóstolo João tratar quem é o verbo, ele vai tratar de quem é o enviado que vai preparar o caminho para o verbo vir ao mundo. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela audiência.